Nós falamos aqui então do Presídio Central. Nesse momento nós estamos em contato aqui com o Prego. O Prego vai falar ali para nós como é que está a situação do automóvel lá, Prego. Vamos botar álcool, só o tanque que estava abaixo. Mas tá funcionando os dois carros normal. Quer que corra tudo bem para não dar problema nenhum, né? E certamente não deve ocorrer nada. Pelo menos foi a garantia do governador e da secretária de Segurança, da secretária da Justiça. As pessoas estão na mão deles dois, né? Tá ok. O pessoal aí dentro, como é que tá? Os que vocês têm como reféns, como é que estão? Estão tudo tranquilo. Tudo tomando cafezinho, tudo mundo numa boa. E vocês vão sair com 8 reféns aí dentro? 8? 8 reféns, mais vocês 8 que estão aí. Dá dentro de 2 carros? Hein? Vai ter que dar, né? Ah, vai ter que dar dentro dos 2 carros. Tá, tudo bem. Vocês como é que estão aí dentro? Como é que está o ambiente? Tá mais calmo o negócio? Tá? E aquele negócio que tu falou pra mim, é só os 8 que estão agindo, né? O pessoal que tá na galeria não tem nada. Né? Só os 8. O Paulinho Scott vai dirigindo, olha que ele subiu no cordão da calçada ali. Ele é bom piloto, não tem problema. Tá ok então. Tudo bem. Tá aí a palavra então do Prego, um dos detentos, ele que está falando aqui da janela. Ele agora, uma das reféns estava ao seu lado, já saiu, foi fechada a cortina. Ele está ali dentro, mastigando chiclete, demonstrando tranquilidade, demonstrando que não existe nervosismo nesse momento. Eles estão bastante calmos, dominando bastante a situação. E então o quadro é esse. Como nós confirmamos, então, 8 reféns que irão sair juntamente com eles dentro dos automóveis. Mas os 8, dá 16, deve sair 8 dentro de cada mozo. Os mozos que já estão estabelecidos lá na frente. Mas nós chamamos agora o repórter Eduardo de frente do Presídio Central. Positivo, Milton Júnior. Nós estamos aqui na porta, no portão central do presídio, e a situação é a seguinte: há poucos instantes, o militar que comanda aqui as operações pediu para a imprensa que se retirasse da frente do portão, que se afastasse, justamente para dar segurança aos reféns. Ele ainda está aqui dando ordens e solicitando a retirada das pessoas. O portão está sendo fechado nesse momento. E está conosco o Dr. Duarte, que é o promotor das execuções criminais, vai nos dizer exatamente qual é a situação, quais são as ordens, doutor. Os presidiários testaram os veículos, exigiram mais uma quantidade de álcool, um deles está com um tanque com metade de combustível. A SUSEP está providenciando em abastecer esse automóvel. E o que se verifica aqui é uma insatisfação dos agentes penitenciários. Então nós temos que dar segurança aos reféns, e nesse sentido o esforço agora é conter os agentes penitenciários para que não haja nenhum tiroteio, não haja nenhuma repressão. Esse grupo que está postado aqui em frente, todos armados com espingardas calibre 12 e calibre 38, seriam então agentes penitenciários. A informação que eles nos passaram é que seriam tropa de elite da Polícia Civil. O senhor confirma que são agentes penitenciários que estão insatisfeitos com a morte do companheiro? São agentes penitenciários, eu os conheço, mas eles já foram apaziguados e parece que a situação está resolvida. E essa situação seria mantida até que os presidiários amotinados se afastassem do presídio com os reféns? Exatamente. A preocupação é permitir que eles saiam sem que haja mais mortes. Esse é o esforço principal. E é nesse sentido que a Polícia Militar está agindo aqui no portão do Presídio Central. A doutora Regiane Brasil Felipe garantiu que não haveria perseguição. Se confirma isso também? Também está confirmado, não só pela secretária da Justiça, mas principalmente pelo secretário de Segurança Pública, doutor Valdir Valdo, no sentido de que não vai haver nem de parte da Brigada, nem de parte da Polícia Civil, qualquer tipo de repressão aos amotinados. Os reféns estão bem? Pelo que se sabe, sim. Agora isso só poderá ser confirmado depois que eles abandonarem a ala do Instituto de Biotipologia Criminal. E quantos eles pretendem levar? Eles pretendem levar 6 pessoas. Já está definido? Pela exigência inicial eram 6. O diretor do Instituto de Biotipologia Criminal, uma psicóloga, um agente penitenciário, 2 advogadas e basicamente essas pessoas. E agora parece que também eles estão exigindo o diretor do Presídio Central. Isso a confirmar ainda, que eu não tenho certeza. Aí está, pois, a situação neste momento aqui em frente ao Presídio Central.
portão está fechado, os policiais estão solicitando que nós saiamos diante do portão para deixar a área livre para o deslocamento dos 2 automóveis Monza que deverão trazer os presos amotinados. O colega Luiz Fernando Pereló, que se encontra aqui conosco, deverá ter mais algumas informações. Exatamente, especialmente com relação a essa informação do Dr. Gilon Abreu sobre a insatisfação dos colegas do agente penitenciário morto nessa rebelião. Enquanto você conversava com o comandante militar das operações aqui, nós nos preocupávamos em conversar com os agentes penitenciários e efetivamente existe a disposição, digamos, de uma meia dúzia de perseguir os 2 Monza. Eles discutiam, agora há que se dizer também que se tratava de um ato isolado de 5 ou 6 agentes penitenciários extremamente revoltados com a morte do colega. Agora passou aqui em frente ao portão principal uma coluna de policiais militares fazendo um tipo de uma inspeção dessa saída. E há informações também de que os 2 Monza não sairiam aqui pelo lado esquerdo do presídio. O lado esquerdo do presídio significa dizer tomar a Bento Gonçalves, que eles iriam para o Morro da Cruz, saindo então tomando a direita, tão logo saíssem do portão, porque o Morro da Cruz, segundo os próprios agentes penitenciários, é a área do Carioca, um dos presos amotinados. Complementando, Luciano Pereló, os policiais que fazem a operação aqui liberaram o final da rua que dá acesso ao presídio central, foi liberado para a imprensa. Portanto, a informação de que eles deveriam sair para a direita provavelmente não se confirmará. Não se confirmará na medida em que aquela área lá está sendo isolada para a imprensa poder observar a saída. E nós temos ordens de não nos aproximarmos dos carros, então por isso se conclui que eles vão sair realmente em direção a Bento Gonçalves, na medida em que aquela área no final da rua está sendo isolada para o trabalho da imprensa. Esse quadro, efetivamente, eles teriam apenas uma opção, saindo aqui pela Bento Gonçalves. O que tornaria a fuga um pouco dificultada, né? Na medida que o trânsito vai ajudar. Agora também uma outra coluna de policiais militares, esse porta já na esquina do presídio. Miltinho poderia, quem sabe, dar maiores informações aí. Não sei se confirma, eles permaneceriam aí, Miltinho, aí nessa rua onde você está, nesse lado, nessa rua lateral que dá para o IBC aí. É que na realidade aqui onde nós estamos nós não conseguimos enxergar a brigada. No local que nós estamos realmente não teria ninguém da brigada por aqui, pela estação lá embaixo agora, estão seguindo lá embaixo, até para guarnecer a saída, da retirada deles, eles estão seguindo lá, estão todos eles com capas. Agora sim nós conseguimos ver o batalhão realmente, eles estão seguindo realmente pela rua, não o que vem aqui na lateral, não o que faz a lateral, é a continuidade da rua que faz a lateral aqui do prédio do IBC. Mas nós gostaríamos de aproveitar, Pereló, até para conversar com uma pessoa que conhece muito bem um dos detentos, que é o Carioca, que é o seu advogado, Deleon. Você, Deleon, esteve aqui ainda há pouco tentando conversar, convenceu o Carioca para não sair pela janela, tentando conversar pela janela para que ele não saísse. Boa noite, Deleon. O que você poderia falar do Carioca para nós? Ele é uma pessoa realmente perigosa ou não? Não, o Carioca, o negócio real dele não é violência. O negócio dele é tóxico e eu acho que, sinceramente, ele foi induzido aí nesse oba-oba dos demais pessoal, mas infelizmente ele disse que agora tem que ir embora, né? Você tentou conversar com ele, você tentou convencê-lo a não sair, falando aqui da janela, você que está aqui do lado de fora, mas ele disse que agora que ele está dentro. Por que você pretende que você está tentando convencê-lo a não sair? Eu acho que não para nenhum deles que estão envolvidos diretamente na fuga ou nesse motim? Nesse motim é interessante, porque eu acho muito pouca chance eles vão ter de sucesso. O Carioca deveria ficar detento até quando? 2002. Qual é? Ele foi acusado do quê? Ele tem condenação por homicídio e tem condenação por tráfico de tóxico. Essa última vez que foi pego foi um inquérito só por porte ilegal de arma, que era a arma que ele portava, uma 765, mais nada. Não foi pego tóxico nem
ilícito penal que ele cometeu agora com essa detenção dele foi um porte ilegal de arma, que é uma contravenção. E ele deveria ficar até 2002. Você poderia dar alguns dados assim do Carioca, em termos de periculosidade dele ou não? Eu acho que o Carioca, na vila, ele era bem quisto. Da onde que ele era? Do Morro da Cruz, inclusive crianças pediam dinheiro para leite, pão, ele simplesmente tirava do bolso e dava para as crianças. Ele era um cara bem quisto, sujeito bem quisto no Morro da Cruz. Que é bem próximo daqui, ele conhece bem essa região. Exato. E infelizmente, como existe como em todos os casos, o informante ou a caguete, ele foi infeliz, que quando chegava no morro, no reduto dele, havia pessoal que deu o trajeto que ele vinha, infelizmente foi detido no trajeto que ele vinha. Ele já fugiu em outras oportunidades do presídio ou em outras localidades onde ele esteve preso? Já teve, conforme eu conversei com ele, 3 fugas. Então essa aqui, no caso, seria a quarta. Ele fugiu do CPA, fugiu do Jacuí e parece que fugiu aqui do Central também. Mas nenhuma das vezes uma realização de um motim, sempre foi sozinho, uma fuga isolada? Sempre, como se diz, ele sempre saiu numa boa. Ele sempre saiu pelo muro ou pelo portão mesmo. Nunca com violência, até eu me admiro, porque é aquela que a gente trata embora com elemento desse tipo, mas ele não é dado a prática de violência. Então para mim foi surpresa esse fato dele estar nesse pessoal do motim. Tá ok, então. Aí a palavra do Deleon, advogado do Carioca, ele tentou se comunicar com o Carioca, realmente conseguiu se comunicar, mas não convenceu a sair desse crime. Representando aqui da frente do Portão Central, Milton Júnior, as autoridades, os policiais que fazem toda a operação aqui, liberaram também a frente do Portão Central para o pessoal de rádio e televisão. Afastaram todas as demais pessoas que se encontravam aqui, inclusive os agentes penitenciários, que foram mencionados pelo coordenador das promotorias, que estariam muito revoltados com a situação da morte do companheiro que faleceu hoje pela manhã, quando iniciou toda a rebelião. Agora está completamente livre a saída aqui, a não ser pela imprensa, que permanece ainda concentrada em frente aos portões para fazer o registro da saída dos amotinados de dentro do presídio central. Luiz Fernando Pereló tem mais algumas informações para complementar esse trabalho. Essa espera se deve ao fato de que a SUSEP está providenciando neste momento, segundo informações do próprio Dr. Odilon, no álcool suplementar que foi solicitado pelos detentos. Seguramente na inspeção que o detento fez, ele não sei se deduziu que não tinha álcool suficiente para rodar o que pretendem, então ele solicitou mais álcool, e é o que está sendo providenciado neste momento. Talvez a saída só esteja dependendo deste detalhe. Pois é, Pereló, eu até complementando sua informação, o Prego mesmo já havia nos confirmado antes de que o único problema que eles haviam detectado no automóvel era a falta de combustível, e então eles estavam providenciando a colocação de álcool para que não houvesse isso, inclusive faziam um pedido. Sim. Olha lá, eles estão abastecendo lá. Como é que é? Eles estão dizendo que querem que o abastecimento seja feito rápido. Provavelmente é o que estão fazendo agora. Tá? Estão fazendo lá. A gente está se comunicando com eles que estão aqui em cima. Eu não sei dizer exatamente qual deles é que estava conversando conosco. O Vicos está na proximidade. E nós podemos dizer que então que estão estão abastecendo os 2 automóveis, e eles temiam, um dos temores que eles tinham é que poderiam estar colocando álcool dentro, aliás, água juntamente com álcool, que sem dúvida nenhuma iria atrapalhar no automóvel, iria prejudicar o funcionamento do automóvel. Mas então eles pedem para que isso não ocorra, porque se isso realmente ocorrer, eles dizem que não tem medo, são frios e calculistas em dar um tiro e matar os reféns se for necessário, se for preciso, e esse tipo de atitude aqui nessa operação. Luiz Fernando e Sr. Duarte. Mais uma complementação aqui, veio uma contra-ordem, é preciso tirar os automóveis da imprensa da frente do Portão Central, segundo a informação do sargento aqui, para a nossa própria segurança, Milton Júnior. Tudo bem, exatamente. Quer dizer, então está aí mais uma ordem então da brigada, a retirada dos automóveis, como o senhor Eduardo vinha falando, e sem dúvida nenhuma, agora o tempo
o céu já está bastante escuro, já haveria condições deles saírem. Deu para notar, pelo que eles nos falaram ali em cima, que eles vão sair em breve, eles estão apenas à espera do combustível, de que se coloque álcool, estão nervosos inclusive, pedindo para que coloque o mais rápido possível o combustível. Eu não consigo ver daqui, Sr. Eduardo, exatamente se eles já estão enchendo os tanques, porque esse é o único pedido que eles têm agora. Eles, 8 detentos, que irão sair com mais 8 reféns, 8 em cada carro, completando um total de 16 pessoas, e pretendem seguir para fora do estado, conforme eles mesmos falavam. Ok, senhor? Positivo, Milton Júnior. Não, ainda não estão abastecendo os automóveis. Dá para divisar aqui da frente do portão. Não há ninguém nas proximidades dos automóveis, não estão sendo abastecidos ainda. Talvez, então, a saída demore ainda um pouco mais, na medida em que a SUSEP estaria providenciando este combustível, porque um dos automóveis cedidos para a fuga está apenas com meio tanque. Sim, Pereló. Com a saída, então, dos veículos de rádio e televisão, a área na gíria dos próprios detentos, Milton, te informo que está a essas alturas completamente limpa. Eles não teriam dificuldade alguma, mesmo saindo em alta velocidade, já que existia um veículo estacionado do outro lado da rua, né? E o que de certa forma prejudicaria um pouco a saída. Mas agora não, a área está completamente limpa, nem policiais militares, nem agentes penitenciários, apenas o pessoal da imprensa, fotógrafos, cinegrafistas, enfim, que aguardam este momento que seguramente não terá menos tensão do que todos aqueles que vivenciamos hoje à tarde aqui no Presídio Central. Luiz Fernando, e nós podemos informar também que aqui a cerca, essa que está em volta do presídio, ela está eletrificada. A gente está sentindo com os pingos das chuvas, alguns curtos ocorrem, a gente vê o brilho nela, quer dizer, sinal de que ela está eletrificada, até como uma medida de segurança. E existe também, não digo informação, mas a especulação da possibilidade de que os detentos provoquem algum incidente antes da retirada, como por exemplo incêndio em algumas das salas, em algumas dos locais aqui dentro do Presídio Central, para com isso chamar a atenção e possibilitar a fuga com maior facilidade. Então eles provocariam até, quem sabe, incêndio. A gente ouve a mobilização de alguns objetos lá dentro. Anteriormente a gente via o arrastar de móveis ou coisa parecida, dando a entender que poderia realmente se confirmar essa especulação, Pereló. Exatamente, eu aproveito inclusive para te fazer um pedido, Milton, na medida que tiveres alguma autoridade ligada diretamente ao Presídio Central e que esteja por aí, por favor, seria bom checar qual a situação atual dos demais detentos, né? Afinal de contas, o Presídio Central abriga atualmente 1000 detentos. E em que circunstâncias estes homens estão neste momento dentro dessa casa? Pereló, complementando, acaba de chegar a caminhonete da SUSEP trazendo o álcool solicitado para o abastecimento de um dos automóveis, que estaria ainda com meio tanque. Quer dizer que dentro de alguns instantes vai iniciar a operação de abastecimento desse automóvel e provavelmente a saída se dará logo em seguida. Eu poderia informar, Pereló, você que falava assim, realmente não existe ninguém aqui do presídio, aqui nas nossas proximidades. Agora, conforme o Pego mesmo pedia, ele queria que a brigada, depois da fuga deles, não entrasse, não tomasse nenhuma atitude de revolta contra as pessoas que se encontram nas galerias, contra aqueles que continuam presos, que não se amotinaram, pois eles não têm nada a ver com essa situação. Foram apenas eles, 8 ou 9, no caso do José, que foi baleado, que sofreu, ou pelo menos que organizaram este motim, esta rebelião aqui dentro do Presídio Central. Nós temos o visual daqui também, era uma caminhonete Paraty, branca, que está chegando. Eles estão tirando lá de dentro os galões com combustível, então em breve eles estarão já preenchendo completamente o tanque de álcool dos 2 Monza hatch que se encontram em frente ao presídio para a fuga dos 8 detentos. Exigência deles que estes automóveis tivessem o tanque cheio. Foi o único problema detectado por eles. Aqui no momento, do lado, perto da sala de IBC, tem apenas alguns jornalistas que estão assistindo a toda essa mobilidade, pessoal de jornal, apenas de jornal, e nós aqui da Rádio Guaíba que estão acompanhando. Também tem outros companheiros de rádio aqui que estão acompanhando esta fuga, ou pelo menos toda esta operação dos 8 detentos aqui dentro do Presídio Central. Esse pedido que eu fiz a você, Milton, eu transfiro para a colega Sua Eduardo. Eu acho que ela tem condições de falar com, quem sabe, com o Dr. Gilon Abreu, superintendente de serviços penitenciários. E um outro detalhe também a ser visto é se está prevista
uma revista, aquelas enormes, grandes de costume que acontecem depois de situações idênticas, né, nas casas de detenção, até mesmo porque, afinal de contas, os detentos estão com 5 revólveres na avaliação do Dr. Abreu. E isso é motivo bastante para que haja uma revista tão logo os 8 amotinados deixem o presídio central. É possível, Milton? Essa seria a pergunta que eu peço que a SUE, na medida do possível, transfira ao Dr. Odilon Abreu. Dr. Odilon Abreu, o Luiz Fernando se comunicou através de telefone com a guarita aqui na frente e perguntando qual era a situação dos agentes penitenciários, como é que estava a situação deles. E transmitiu a seguinte ordem: não vamos tolerar motim. Um motim aqui dentro já é o suficiente. Não vamos tolerar um motim dos agentes penitenciários que realmente estavam dispostos a atirar assim que os amotinados aparecessem e ficassem ao alcance das suas armas. Pessoal, a própria secretária da Justiça, a Regiane Brasil Felipe, já havia falado anteriormente, numa das suas saídas de dentro do prédio, depois de ter negociado com os detentos, que após esse acontecimento eles realmente iriam ver tentar detectar onde houve o problema na segurança do presídio. É aquela coisa, né? Porta roubada, tranca de ferro. Depois que aconteceu, não adianta reforçá-lo, que teria ter sido reforçado já anteriormente. Milton Júnior. Sim. Uma questão técnica para você. Na sua transmissão está havendo uma pequena microfonia que seria necessário corrigir. Não sei se você está com fone alto ou com um receptor alto. É apenas isso. Tá ok, tudo bem. O Gilmar, que está lá na unidade móvel, já está tratando de baixar um pouco o meu retorno, que aí já melhora um pouco. Aqui meu microfone também está alto, mas alto até para poder detectar a voz dos detentos, que nós dialogamos com eles em várias oportunidades durante o dia de hoje, Milton. Eu acho que agora já melhorou um pouco, não está havendo tanta microfonia. Não está havendo microfonia mais. Então nosso caso aqui está resolvido. Vamos ver se resolve a questão aqui dos amotinados, aqui no presídio central, já que eles permanecem lá dentro à espera. Sr. Eduardo, você tem visão se realmente estão sendo abastecidos os 2 automóveis? Agora, nesse momento, está sendo abastecido, pelo menos daqui de onde estamos, e a distância é bastante grande, dá para divisar o porta-malas aberto de um dos automóveis, o automóvel da SUSEP também, a caminhonete que chegou há pouco, aberta, o porta-mala. Cremos que está sendo abastecido o automóvel que ainda não estava com o tanque totalmente cheio. Uma chuva miúda continua persistente e seguramente irá continuar e irá também presenciar, assim como a Rádio Guaíba, este final, por assim dizer, de motim, de rebelião, que resultou em vítimas fatais, feridos, enfim. É uma situação bastante tensa, a área agora completamente limpa mesmo, Milton. Agora nenhum veículo mais de imprensa, enfim, a Brigada Militar fez questão de pedir a motoristas que estacionassem bem longe dos portões, a fim de facilitar, para não causar qualquer situação constrangedora, qualquer situação de tensão neste momento de saída. Esse momento de saída deve ser um momento seguramente um dos mais tensos, né? Porque, veja só, detentos, reféns dentro de automóveis que lá se sabe em que condições de mecânica, apesar de que eu acho que seria uma ingenuidade muito grande tentar causar qualquer problema nesses veículos, isso poria em risco a vida dos reféns, mas enfim, será um dos momentos cruciais deste episódio todo, dessa segunda-feira, dessa terça-feira, ou melhor, causa assim uma situação de tensão também, às vezes, como podem ver, nos tira a voz em determinados momentos, e ouvintes. Eu não sei se a SUE teria mais alguma coisa, os automóveis abastecidos, SUE? Para complementar, Luiz Fernando, sim, o automóvel está sendo abastecido, um deles já estava com o tanque cheio, o outro está sendo abastecido, há um grupo de pessoas em torno do carro, e a expectativa e a tensão, como você disse, cresce entre as pessoas que aguardam aqui a saída, entre nós, entre os policiais todos que estão aqui aguardando a saída. Nós temos, Luiz Fernando Pereló e ouvintes da Rádio Guaíba, a garantia da secretária da Justiça, Regiane Brasil Felipe, de que não haverá perseguições,
que não haverá qualquer represália, pelo menos enquanto os amotinados mantiverem os reféns em seu poder. Não haverá essa perseguição, não haverá nenhuma represália para justamente garantir a vida dessas pessoas que já passaram um dia inteiro de tensão e que naturalmente devem estar completamente com as emoções completamente à flor da pele, então teria que tomar realmente muito cuidado com essa situação. E por isso também a garantia do Dr. Odilon Abreu, que é o superintendente dos serviços penitenciários, não é? De que não serão toleradas nenhuma atitude por parte dos agentes penitenciários, apesar de toda a revolta que cobre essas pessoas em função da morte. O carro da SUSEP, que estava lá dentro, com o álcool que foi pedido para abastecer o automóvel, acaba de sair. Certamente os carros já estão abastecidos, nesse momento o carro já está abastecido e só aguardando então a saída dos presos amotinados. Suê? Diga. Apenas um aviso. O boletim da 20ª Feira Nacional de Calçado de Novo Hamburgo, que deveria ser apresentado dentro do Jornal da Tarde, será feito na programação noturna da Rádio Guaíba. Você, o Milton Júnior e o Pereló podem prosseguir no Presídio Central. Positivo, Rui Estrela. Até porque a gente agradece a cedência do espaço, porque aqui a situação realmente é muito séria, muito tensa e, como eu dizia ainda há pouco, há mais de 3 meses que não ocorre nenhuma situação de tensão dentro do Presídio Central. A última foi há 3 meses atrás, quando houve um princípio de amotinamento e justamente também liderado pelo Vico, que hoje é um dos líderes deste motim que está ocorrendo aqui no Presídio Central. Nós podemos informar também que os 2 Monzas, o Monza marrom tem a placa GZ 9345 e o Monza verde escuro, ou pelo menos aparenta ser essa cor, é o JZ, placa JZ 8768. Então, um dos Monzas é o JZ 8768, o outro é GZ 9345. Os 2 Monzas que já estão com os tanques completos de álcool. E aí, há poucos instantes, havia uma determinada movimentação dentro da sala. Eu estou tentando me deslocar um pouco mais para trás, onde a gente pode enxergar um deles. Como é que está a situação aí agora? Já está cheio lá o combustível? Tá combustível cheio lá. Como é que é? Só estão? Ah, eles que só estão amarrando e daqui a pouco eles já vão sair. Foi um deles, foi um dos detentos que nos passou essa informação gritando lá da janela. Ele disse que só estão amarrando e daqui a pouco já sai. Quer dizer, eles já têm informação de que o combustível dos carros já está completo, e eu informava que antes havia uma certa determinada movimentação, mas eles davam para notar, se ouvido aqui de baixo, que eles assistiam televisão. Repórter, ele agora está se comunicando aqui. Vamos ver se nós conseguimos ouvir. Não se consegue chegar até a situação. Agora ele pergunta, um dos pessoal da imprensa que se encontra aqui, ele disse que teria cara de policial e que na realidade não existe isso aí. Todos que estão aqui, na verdade, são homens de preto. Vamos ouvir lá o que está falando. Fica difícil de se ouvir. Eu acho que está dando uma certa microfonia e isso aí dificulta. Conseguiu ouvi-lo? Como? Você conseguiu ouvi-lo? Sim, eu consegui ouvi-lo. Ele está dizendo, foi perguntado se estava bom os 2 carros, ele disse que é razoável. E quando foi perguntado se quantos reféns ele levaria, o máximo possível, como nós já informamos, 8 para cada lado. Ele disse que mais 10 minutinhos eles deverão sair. Vamos ver o que ele falou. O que ele falou ali? Mais 10 minutinhos? Mais alguns. Paulinho, daqui a pouco entra a Voz do Brasil. Aqui, os companheiros da imprensa estão dizendo que daqui a pouco entra a Voz do Brasil no ar, e aí eles não têm condições. Nós estamos nos afastando um pouco da imprensa, os companheiros nos puxam aqui pro lado, porque nós estamos nos aproximando aqui dessa cerca onde tem essa eletrificada. Vamos ver o que ele está falando lá. Tá, olha aqui, um deles nos informou que o Paulinho Scott, que já teria ido, vai novamente ver a condição dos 2 automóveis. Tá, ele está dizendo, ele está falando lá de cima, o Paulinho Scott vai dar uma olhada nos 2 automóveis. Como?
Tá. O carro do Suzete saiu agora, ele tá mexendo o combustível. Tá legal, o Paulinho Scott vai dar uma olhada lá, novamente ver se realmente os dois automóveis estão com tanque cheio. Então daqui a pouco o Eduardo e o Luciano Pereló, vocês devem ter visão do portão central aí do presídio e eles daqui a pouco deverão chegar aí. O Paulinho Scott novamente vai verificar os dois automóveis, se eles estão realmente com combustível completo, se estão com os tanques completos de combustível de álcool. Eles demonstraram agora aqui na janela, apareceu 3 deles bastante nervosos, inclusive desconfiando de alguns companheiros que estavam aqui embaixo, que na realidade não são. Eles, na verdade, não são policiais, são apenas homens da imprensa que se encontram aqui no momento. Senhor Duarte, você pode comandar daí que provavelmente o Paulinho Scott daqui a instantes estará aparecendo por aí. Positivo, Milton Júnior. Para complementar, há uma informação aqui de que o diretor do Presídio Central também seria levado como refém. Essa informação não está confirmada, mas entretanto comenta-se que o diretor também seria levado como refém, além daquelas pessoas cujos nomes nós já divulgamos e que totalizavam o número de 6. A informação que você passou ainda há pouco, de que os detentos resolveram levar o máximo possível de reféns, então se confirma na medida em que também o diretor do presídio seria trazido como refém. Aguarda-se aqui apenas que seja complementada toda a operação de abastecimento, já foi complementado, o carro da SUSEP já se retirou aqui do presídio central e aguarda-se apenas então que seja verificado novamente os automóveis. E como eu disse há pouco, a tensão cresce aqui na frente na medida em que não se sabe de que forma eles sairiam. Se eles pretendem sair com violência, se estão calmos, não se tem essa informação, na medida em que as comunicações lá com o presídio, só você, Milton Júnior, aí pode tentar fazer alguma comunicação com os detentos. O Luiz Fernando Pereló se encontra mais próximo do portão do presídio, onde estão estacionados os 2 automóveis. Não sei se terias mais uma visão melhor aí, Luiz Fernando. Não, apenas para dizer que efetivamente eu acho que sou o melhor colocado aqui em termos de visualização dos 2 automóveis. De qualquer forma, não consigo vê-los assim na sua totalidade, como antes acontecia quando estavam estacionados no canteiro e foram checados pela primeira vez. Mas de qualquer forma será possível seguramente acompanhar daqui os movimentos do Paulinho Scott quando fará essa segunda averiguação dos veículos. Eu estou o terreno tem um pequeno declive aqui na frente e a visão não é muito boa, na verdade, mas de qualquer forma será possível acompanhar. Aliás, as condições realmente de trabalho são péssimas, né, na medida em que há toda essa tensão. E também, Luiz Fernando, você comentava há pouco, a rua que dá acesso ao presídio central é uma rua ensaibrada, ela está completamente embarrada nessas alturas dos acontecimentos e permanece muito trânsito de pessoas, né? Nós estamos todos aqui nos deslocando a todo momento e já estamos aqui praticamente dentro do barro, não é? Para fazer esse trabalho, essa transmissão e tentar manter os nossos ouvintes informados a respeito desse acontecimento fora do normal, desse acontecimento inusitado dentro do presídio central. Como eu já havia dito há pouco, há muito tempo que não havia um amotinamento aqui no presídio. E há muitas... Sim? Uma informação para vocês. O Paulo Scott, de quem vocês têm falado muito, se chama Paulo Ricardo Silveira dos Santos Röper. Paulo Ricardo Silveira dos Santos Röper, mais conhecido como Paulo Scott ou Paulinho Scott. Ele começou a cumprir a sua pena no dia 8 de outubro de 1982 e deve ficar preso até 26 de novembro do ano de 2001. Foi preso por ser traficante de tóxicos e por praticar assaltos. Uma informação adicional apenas para vocês e para os ouvintes da Rádio Guaíba, já que esse nome tem aparecido muito na cobertura que estamos realizando aí do Presídio Central. Positivo, Milton Jung. Inclusive, também que lembrar que o Vico, que nós também falamos muito durante o dia de hoje, que é a pessoa que se tem informações de que teria liderado todo o motim, o Vico é o Vitor Emaús Teixeira, conhecido assaltante de banco, aliás, um dos mais conhecidos assaltantes de banco do Rio Grande do Sul,
e que foi preso há pouco tempo atrás, provocou uma rebelião aqui no presídio, uma pequena rebelião, conseguiu escapar do presídio dentro de uma caminhonete usando um saco que era trazido aqui com roupas sujas e roupas limpas, aquele saco de lavanderia ele conseguiu. Então, conseguiu subornar o motorista da caminhonete que trazia esses sacos de roupa e saiu do presídio dentro de um saco de roupa, como se fosse roupa suja. Foi preso posteriormente e agora é um dos líderes do motim aqui no Presídio Central, Milton Yogi. Vamos ver, Milton Júnior, se tem mais alguma informação lá do outro lado, onde se encontram os presos amotinados. Milton Júnior. Bom, nesse momento que ele está falando, essa microfonia que está dando essa pequena interferência tem em virtude dessa rede elétrica que está passando aqui, que ela que está eletrificando toda essa cerca aqui na lateral, e por isso que quando nós nos aproximávamos um pouco mais detentos até para tentar conversar com eles, havia uma pequena interferência. Nós aqui é o visual que nós temos na sala do IBC, no segundo andar, que fica bem no canto da ala esquerda do prédio do Presídio Central. Nós estamos vendo a movimentação. Tem dois reféns, aliás, que desde o início da manhã estão ali. Um deles agora está de pé, um loiro, mãos amarradas atrás, está algemado. Ele levantou, sentou novamente. Um outro moreno, de pele morena, está sentado. Os dois que desde no início da operação estavam em pé, no início da manhã de hoje estavam em pé servindo de parede para essa operação deles. Num cálculo feito pelos nossos companheiros aqui, os dois automóveis Monza deve ter em torno de 80 litros de combustível, fazendo um cálculo, se for sendo álcool, em torno de 7 litros por quilômetro. Eles teriam condições de percorrer sem parar e nem sem abastecer, que deve ser exatamente esse o objetivo deles, cerca de 560 quilômetros, ou seja, eles cruzariam a cerca, o limite do estado do Rio Grande do Sul, conseguindo sair ou não somente do estado para Santa Catarina, ou mesmo para o outro lado do Rio Grande do Sul, no caso Argentina ou Uruguai. Quer dizer, eles mais ou menos teriam condições com esses dois automóveis e o tanque cheio de realizar esse tipo de atitude. Agora mais um automóvel chega pelas nossas proximidades aqui e um deles, num dos detentos, compareceu até a janela, vem novamente dar uma olhada. Eles estão aos poucos, verificando a situação, tentando dar uma olhada geral de como é que está o quadro para a sua fuga, que a qualquer instante deverá ocorrer. A expectativa aqui é muito grande, a gente sente no olhar das pessoas que se encontram aqui, a tensão que existe. Já diminuiu bastante o número de pessoas que estavam aqui em volta, somente a imprensa e a polícia, a brigada militar que se encontra no local. Enfim, a situação é de expectativa, grande expectativa do que como poderá se desenvolver toda essa questão, que iniciou na manhã de hoje com acompanhamento da Rádio Guaíba em todos os seus momentos mais importantes, em todos os fatos mais importantes. O Paulinho Scott, o que você já havia dado, inclusive a ficha toda dele, Milton Yogi, ele há poucos instantes, existe um homem se movimentando, não dá exatamente para confirmar se é ele que estaria lá, mas existe um homem na proximidade do automóvel, que está de capa preta. Acredito que entrou no automóvel, é o Paulinho Scott mesmo. É que a nossa visão já está prejudicada pela luminosidade, mas provavelmente seja ele que esteja entrando num dos Monzas. Ele estava com a luz acesa, apagou a luz, ele deve fazer um novo teste no carro, deve dar nova volta. Ele saiu dessa vez sem ninguém na sua proximidade. A gente consegue enxergar da posição que se encontra, que existe mais uma pessoa do lado interno da porta do Presídio Central. O motor foi ligado, ele deve arrancar, deve dar mais uma volta ali. Está medindo o combustível, se realmente está de tanque cheio conforme foi o prometido. Por isso nós não temos condições de averiguar essa situação, se realmente ele vai dar uma volta ou não. Ele está saiu de dentro do carro, apenas ligou o motor. Está entrando no outro automóvel, vai verificar a situação do outro automóvel. Os dois Monzas que estão localizados em frente ao portão central, em frente ao portão de saída do prédio do Presídio Central. Ele entrou no outro automóvel,
vai ligar o motor, ver como é que está o nível do combustível. Se estiver cheio, deverá estar com uns 80 litros do tanque do Monza Hatch, dos dois Monza Hatch deverão estar cheios de álcool, conforme eles pediram, conforme eles reivindicaram, uma reivindicação que já havia sido feita na manhã de hoje. Agora se dirigem aos automóveis, estão checando mais uma vez, abrindo as portas. Não dá para divisar daqui quem vai dirigir o quê. Verdade? Com arma. O Paulinho, atenção, volta-se e fica olhando para as janelas do presídio. Checando também as janelas. Estão adentrando os veículos agora. Uma entrada um pouco demorada, um pouco tensa. Quem vai em que veículo? Tem mulheres, não é possível divisar quantas, mas tem mulheres entre os reféns. Agora o Paulinho toma o volante de um dos veículos. Um dos veículos, seguramente ele irá dirigir. Agora outros reféns aguardam na porta, a tensão é muito grande, toda a atenção para a porta do presídio central, porta principal. Agora mais pessoas estão saindo de dentro do presídio. A gente pode ver, a gente consegue divisar daqui o hall de entrada. Mais pessoas estão vindo, é um número muito grande, eu acredito que são todos os que estavam na sala do IBC. Só não se sabe quais é que irão como reféns. Todos os que estavam na sala. É um número bastante grande. Agora conversam entre eles, os faróis de um dos chevetes são acesos. Eles conversam entre si, uma tensão muito grande. Imprensa toda voltada, só elementos da imprensa aqui na porta do presídio central. Conversam ainda, estão de costas para quem está na frente do presídio. Conversam entre si sobre a marquise. Não vem mais ninguém lá de dentro. É um momento de grande tensão. Não sei se Milton Júnior poderia ter outra visão daí, Milton. A minha visão é o seguinte: existem inúmeras pessoas nas janelas, provavelmente os reféns que permaneceram dentro do presídio central. As pessoas estão na janela onde estavam localizadas ali do lado do prédio, ou pelo menos do setor do IBC, e agora um dos automóveis tomou um pouco à frente, os dois faróis ligados, um com o farol baixo, os dois Monzas Hatch com os faróis ligados. Um está com o farol alto, o que sai na frente. Um dos motoristas que deve sair é o Paulo Scott, que é o que testou os dois automóveis. Atenção dele saindo. Eu não sei como é que está a situação aí pela frente, mas pelo visual que nós temos aqui do lado, os dois automóveis agora estão se deslocando e nesse momento ocorre a fuga. Então vamos ver a situação, como vai enfrentar a Brigada Militar, Luiz Fernando. Perfeito, estão deixando neste momento o... Estão passando aqui por mim, Luiz Fernando, pera lá. Segue, Sueli. Estão passando aqui por mim o Paulinho Scott no Monza marrom, que saiu na frente, é um marrom claro, o outro verde escuro. Saíram pela esquerda, os carros completamente lotados, a imprensa toda se deslocando rapidamente, os fotógrafos correndo. Já estão praticamente na curva que dá acesso à Avenida Bento Gonçalves. Já estão se aproximando da Avenida Bento Gonçalves, tiros agora, não se sabe partidos de onde. Passa por mim agora um outro automóvel com policiais dentro, correndo atrás, em alta velocidade, atrás do carro dos que fugiram. Mais carros da imprensa se deslocando e nós também por aqui. No momento, Luiz Fernando e ouvintes da Rádio Guaíba, não há mais o que dizer. Os automóveis da polícia se deslocando rapidamente atrás. Eu contei 3 automóveis da polícia se deslocando atrás. Eu consegui ouvir 4 tiros e a perseguição agora aumenta. Mais automóveis. Nessas alturas já devem estar os automóveis dos fugitivos na Avenida Bento Gonçalves. Uma verdadeira procissão de automóveis saindo de um beco lateral aqui à rua que dá acesso ao presídio central. Mais um carro se deslocando agora, vários automóveis. Realmente, Luiz Fernando, a situação ficou bastante difícil de ser narrada. Vocês, ouvintes da Rádio Guaíba, estão ouvindo a movimentação toda aqui. A imprensa se movimentou, não pode seguir, a maioria está a pé. Luiz Fernando, você tem mais alguma coisa a acrescentar aí do seu posto, ou Milton Júnior, da situação agora dentro do presídio? Nós estamos isolados do lado de fora, o portão foi fechado
E agora ficaria então com vocês aí. Eu estou dentro do presídio, estou dentro do presídio, estou tentando passar um dos portões do presídio para tentar contato com os reféns. O militar não permite. Alô, Luiz Fernando Perelão. Siga, Milton. Nós estamos atrás do carro, nós estamos seguindo o carro que fugiu. Eles fugiram aqui pela essa rua lateral, essa maior, estão subindo pela rua Manuel Vitorino e eles estão seguindo para dentro do bairro Partenon, onde ocorre a fuga dos 2 Monzas. Nós estamos com a unidade móvel atrás dos detentos que fugiram em 2 automóveis Monzas. Eles que estão seguindo agora, um grande número de automóveis persegue os 2. Havia a escolta da Brigada Militar durante todo o percurso deles até o momento. Dessa forma, eles não vão pretender fugir por Viamão. Havia uma informação que isso poderia ocorrer. Outra negava o fato, porque na realidade Viamão poderia ser um bloco para concentração e detenção dos 2 bandidos, os 2 automóveis, dos 8 detentos que estão com os reféns dentro do automóvel. Dessa forma agora todos os automóveis estão correndo, é grande a movimentação nas ruas que eles passam, dentro do bairro Partenon, eles pretendem fugir por aqui. E já vi informação que eles vão tentar sair, de acordo com o que o próprio prego falava, tomar o máximo de distância possível. Onde notar que não haverá mais brigada militar, eles largam os reféns. Então agora nós estamos na perseguição deles, tentando... Um dos automóveis Monzas estão mais adiante, a gente ainda tem a visualização dos 2, ele saiu velocidade, mas nós, a unidade móvel, estamos conseguindo perseguir. Eles estão tomando agora a direção do morro, podendo seguindo novamente em direção ao Bento Gonçalves. Então, na verdade, tentando despistar, tomar caminhos secundários para que não ocorram problemas juntamente com a Brigada Militar. Tem cerca de mais 4, 5, 6 automóveis perseguindo, alguns até mesmo com policiais. O automóvel do Correio do Povo Milton Júnior está junto conosco nesta perseguição. Nós entramos agora para dentro de uma dessas vilas aqui do bairro Partenon. O carro, ele realiza inúmeras voltas, os 2 automóveis dos Monzas. Eles tomam inúmeros caminhos secundários para tentar, como eu já informava, a fuga e o despiste da Brigada Militar. E a gente vê que as pessoas que estão por aqui acompanhavam com atenção a situação, pois muitas pessoas estão nas ruas, estão nas esquinas, assistindo a essa perseguição do automóvel aqui desse lado. E a situação aí no presídio. Uma informação para você, Milton Júnior. Estes carros que seguiram os 2 Monza que levam os fugitivos conduzem 6 agentes da SUSEP, insubordinados, que não acataram as ordens emanadas das autoridades para que eles não tomassem nenhuma providência, não seguissem os carros. Estão amotinados, são insubordinados, quero dizer, esses agentes, revoltados com a morte de seu companheiro hoje pela manhã, quando começou o motim. Milton Jung, a situação aqui na porta do Presídio Central agora é completamente caótica. Os familiares de todos os detentos, também de todos os reféns, as pessoas querem informações de como estão os reféns que ficaram dentro do presídio, e a situação é completamente caótica. Você imagina, deve ter mais de 200 pessoas que correram de todos os lados, não se sabe como, porque a área estava completamente limpa quando os amotinados saíram do presídio, e agora há uma grande concentração de pessoas aqui, misturadas com a imprensa e com os agentes da Brigada Militar, com os soldados da Brigada Militar, procurando informações de como estão os seus familiares, inclusive familiares de presos também, querendo saber como é que está a situação dos demais presos que permanecem dentro do presídio. Nós não temos o número de presos aqui no Presídio Central, devem ser aproximadamente mais de mil presidiários. Há muito empurra, muita confusão aqui na porta do presídio, Milton Jung. Ocorre o seguinte, Sue, aí do teu posto talvez consiga divisar com mais facilidade. Os reféns estão deixando o presídio, já passaram dois reféns aqui, 2 mulheres, uma carregada por um familiar, seguramente, mas estão evitando falar, evitando entrevista, e agora familiares tentam entrar, a Brigada Militar não permite, né? Mas restam alguns reféns aqui dentro ainda do presídio. Nós vamos... Fernando, temos os nomes, né? eu estou chamando aqui, Luiz Fernando, você está me escutando? Perfeitamente.
Nós estamos falando aqui na perseguição dos dois automóveis, o motorista Gilmar, que está nos levando na unidade móvel número 1, seguindo agora pela Aparício Borges. Depois de inúmeras voltas que foram concedidas dentro do bairro Partenon, eles estão seguindo pela Aparício Borges em direção bairro Centro. Agora realizam mais uma volta do lado direito, os carros realmente em altíssima velocidade, é difícil até mesmo de visualizar na perseguição. Eles ultrapassam os sinais vermelhos, inclusive correndo risco de vida, porque o movimento necessário é muito grande. Existem ônibus passando, nesse momento nós estamos tentando cruzar aqui pelo bairro Teresópolis já. Estão seguindo pela frente do Castelão Teresópolis, do supermercado Real Teresópolis, onde eles seguiram. Estavam na Aparício Borges e saíram pelo lado direito, vão cruzar em frente, estão passando em frente ao prédio da Escola de Serviço Penitenciário da SUSEP, mais um dos prédios da SUSEP. Ela que esteve envolvida em toda essa questão no dia de hoje. O trânsito é muito grande e acaba trancando a mobilização. Nós não temos condições de acompanhar o carro, mas estamos tentando se aproximar ao máximo. Podemos dizer agora, os carros estão dando à frente, através de buzinas e sirenes, eles liberam o caminho para a nossa passagem. Estamos tentando visualizar os dois Monzas que tomaram um pouco de distância devido à distância e o número de carros que estavam aqui. Porém, podemos informar que estão seguindo pela avenida principal do bairro Teresópolis, aquela que passa pela frente do supermercado Castelão, supermercado Real Castelão. Essa é mais ou menos a situação aqui. Milton Júnior, aqui na frente do presídio, vários familiares de presos querem saber, estão perguntando. Eu não sei se a secretária da Justiça, Regiane Brasil Felipe, vai falar à imprensa, mas eles estão perguntando como é que ficaria a visita aqui ao Presídio Central amanhã, já que amanhã é dia de visita aos presidiários. Os familiares estão aqui fazendo essa pergunta. Eu não sei se o Luiz Fernando Pereló conseguiu chegar até o presídio, até a porta do Presídio Central lá dentro, que ele estava do lado de dentro dos muros, e se ele teria condições de saber a situação lá, Luiz Fernando. Bom, Sr. Eduardo, Luiz Fernando Pereló, estamos particularmente interessados na posição, da situação dos dois Monza que levam os fugitivos. Eu gostaria de ouvir o Milton Júnior. Retomamos a perseguição, então já conseguimos visualizar os carros na perseguição dos dois Monzas. Nós, com a unidade móvel número 1 da Rádio Guaíba, estamos aqui na altura do bairro Nonoais e seguindo pela Cavalhada. Um grande número de automóveis atrapalha. O fluxo de automóveis nesse horário são 7 horas e 8 minutos. É muito grande e por isso prejudica o andamento dos automóveis, até mesmo na perseguição. Nós tentamos fazer sinal para que os automóveis saiam da frente, para que a gente tenha a possibilidade de perseguir mais perto. Agora estourou a descarga de um carro, parecia um tiro, mas na verdade não era. O trânsito realmente é muito grande. Nós estamos seguindo, então, como eu avisava, pelo bairro Nonoai, Cavalhada também. Cruzamos pela avenida principal. E agora nós já estamos visualizando o Monza mais adiante. Eles tomam o lado direito da rua, tentando fugir de qualquer perseguição possível, em termos de homens da Brigada Militar. Desta forma, mais ou menos esse o quadro. Um carro está na nossa frente nesse momento, nos atrapalha, sai da frente, nós estamos seguindo, passamos aqui pela frente da Hiperlojas, seguindo mais adiante pelo Lanches Hiperjoia, que se localiza aqui, onde tem também o protoclio dos pronto-socorros de urgência do local. Nós conseguimos tomar pela Avenida Teresópolis, Avenida Cavalhada agora nesse momento. E aí sim, reavivamos a visão dos dois automóveis que estão fugindo. Porém, teremos que parar aqui no sinal vermelho essa perseguição que se segue desde a fuga dos dois bandidos. Lá do Presídio Central. Estamos trancados aqui no sinal vermelho, mas ainda conseguiremos reativar a situação, tentando perseguir os 8 detentos e os 8 reféns que se encontram dentro de 2 automóveis Monzas. Estamos passando aqui pela Avenida Cavalhada, conforme podemos identificar agora, entrando basicamente no bairro Cavalhada. Ele segue para essa avenida, que é uma avenida de mão única, que tem possibilidade de fuga. Mas, como falávamos, o fluxo de automóveis é muito grande ainda, Milton Júnior. É a Rádio Guaíba realizando a cobertura da fuga dos detentos do Presídio Central, dos 8 presos amotinados no Presídio Central. O que tem maior pena a cumprir é Vitor Paulo Maús da Fonseca, o Vico, condenado por assalto, que deve ficar preso até o ano de 2029, mas que não está preso nesse momento, é claro. Além disso, Vico deve responder a mais 11 processos por assalto a banco.
Camilo da Silva Melo deve ficar preso até 2008, enquanto Humberto Luciano Braz de Souza e Luiz Fernando Mercaus da Silva até 2002. Silvino Fogel está condenado até 1999 e Arno Kalkmann da Rosa até 1993. Josélio Teixeira, que morreu no tiroteio, deveria ficar preso até 1996. Paulo Ricardo Silveira dos Santos Rupper, o Paulinho Scott, tem pena para cumprir até 26 de novembro de 2001.